né? Ele está navegando só com essa técnica da matriz, chama matriz transformada na distância, né? E eu estou usando odometria. Olha aí. E veja que pela aplicação sem nenhum sensor foi muito satisfatório, né? O erro ali, veja que não chegou certinho e tal, mas o erro é muito pequeno e pode ser corrigido com alguns sensores. No projeto que ele vai pela linha, como é que ele sabe se ele vai virar para a esquerda ou para a direita? Aqui você fala? Então, aí a ideia é a seguinte, eu já tenho toda essa matriz já no meu programa. O ambiente já está mapeado na matriz do meu programa. Tá? Então, eu especifiquei essa célula aqui, especifiquei o destino, pela técnica de transformada da distância, ele já calcula, e sabendo aqui onde tem obstáculo ou não, ele já calcula todo esse trajeto, quais células ele vai falar. Então, você tem que ir para frente, ele vai para frente, tantos centímetros. Tá? Então ele vai andando e vai calculando. Chegou aqui, agora você tem que virar para a direita. Aí está o comando para o robô virar à direita. Isso é o meu software que está fazendo lá, está rodando lá. Tá? Com a técnica de transformada da distância. Mas o cara não mapeou, ele só foi seguir a linha. Aqui foi mapeado. Não, do Lego não. Do Lego, o que ele fez? Ele tem um sensor na ponta, então tem um negocinho que fica na ponta assim, que é um sensor de luminosidade. Aí ele vai indo, a hora que ele encontra o preto, ele para. Aí ele deu o comando, ele fez a programação assim. Você encontrou o primeiro preto, você para e vira 90 graus. Né? Vira 90 graus para a direita. Aí você vai de novo para frente. Aí encontrou, para, vira 90 graus à esquerda. É isso que ele programou lá. Tá? O meu não. O meu eu simplesmente mapeei a matriz, sei o tamanho de cada célula, sei qual célula está livre e qual está ocupada com obstáculo, e falo para ele, você está aqui, você tem que chegar lá, se vira. Ele já calcula toda a rota e já vai dando os comandos automaticamente para o robô. Tá? Existe como fazer mapeamento? Existe. Só que aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar primeiro, colocar sensores nele, né? E aí colocar ele no lugar, né? No ambiente. Existem técnicas que fazem isso. E aí ele vai mapeando o ambiente, né? Ele vai construindo isso. Encontrei, estou andando. Então ele vai calculando quanto que ele está andando, aqui está livre, encontrei um obstáculo aqui. Então ele sabe que naquela posição ele vai montando o mapa. Tá? É bem mais complexo. Né? Bem mais complexo. E ele funciona para curvas não retas? Sim. Até dá para fazer, né? Mas aí é mais complicado. Porque para você fazer, aí você já tem. Nesse caso aqui do meu, que ele só faz curvas, ele gira no próprio eixo, né, 90 graus, porque ele só tem duas rodas, dois motores, né? Então quando eu quero virar, eu viro um para frente e outro para trás, ele vira no próprio eixo. Agora, se ele tiver um robô com 4 rodas, aí já não dá para fazer isso, né? Virar no próprio eixo, você vai ter que fazer uma curva, né, assim, aí já é mais complicado de controlar, tá? A programação que está nele, pessoal, não é a que eu usei aqui, tá? Porque aí eu precisaria da mesa. Então, nesse caso aqui, eu coloquei uma programação, se não saiu nenhum cabinho ainda, eu coloquei uma programação para ele fazer um quadrado aqui, ó. Ele vai andar e fazer um quadrado, né? Então ele anda com uma distância, ao contrário, peraí. Vou soltar ele aqui em cima. Então aqui ele anda, ele vai para frente, acho que é 50 centímetros, vira para a direita, 90 graus, anda 50 centímetros, vira de novo, acho que é 40, não é 50 não. Então tem algumas coisinhas que precisa ajustar ainda, né? Principalmente nessa hora que ele vira, né? Ele perde, se ele perder um negocinho de nada, um grau na virada, ele já vai sair, né? Ele já vai sair fora da reta. Então, por exemplo, agora eu tenho que pesquisar o esquema de bússola digital, né, para ver se eu consigo arrumar, né, esse pequeno grau, esse erro aí na hora que ele faz a volta. Qual modelador do projeto? Oi? Modelador. O Arduino Uno. Está aqui embaixo, né, o Arduino Uno.
né? Aqui eu tenho uma plaquinha controladora dos motores, essa plaquinha que está aqui em cima. E aqui, o segredo todo aqui desse robô, pessoal, é que nessas rodinhas aqui, na rodinha, eu tenho um motor que vai aqui embaixo, né? E tenho um sensor para captar conforme a rodinha está se movimentando, né? Essa rodinha, ela tem alguns... Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Eu acredito que tem aqui nos slides. Aqui, ó. Ó, esse, tá vendo aqui a rodinha? Aqui tem um motor, é exatamente o que eu usei aí, ó. Tem um motorzinho que se encaixa na roda, né? E eu conecto no chassi. E se vocês repararem, ó, tem um dispositivo aí, uma plaquinha verde. Essa plaquinha é o encoder, que a gente chama de encoder. O que esse encoder faz? Ele tem aqui, ó, dois sensores, né? Que a hora que passa a roda, ó, estão vendo que tem a roda, tem o aro da roda, tem os dentinhos brancos. Então, esses dentinhos, a hora que eles passam pelo sensor, ele me dá um sinal, ele manda lá para o Arduino, né? Fala assim, ó, passou o sensor, passou um dentinho, né? Então eu conto quantos tem, eu sei o diâmetro da roda, calculo quanto que ele andou, certo? Aí que eu consigo calibrar a distância, ó, você vai ter que andar 50 centímetros, parou. Agora você vira, né? Aí ele anda tanto. Então é assim, isso chama-se odometria. Você está contando quanto que foi andado. A mesma coisa que o odômetro do carro, né? Que vai te dar, contar lá a distância. Para que serve esse monitorzinho? Esse LED aqui é só para ver a voltagem da bateria. Tá? Isso aqui eu ligo direto, é um componente que você compra, né? Você liga direto na bateria para te dar a voltagem. Essa bateria é uma bateria de lipo, né? Ela tem um valor máximo e tem um valor mínimo que ela pode chegar. Então eu fico monitorando isso para ver se a hora que ela chegar naquele valor mínimo eu tenho que parar e recarregar. Se ela baixar muito daquele mínimo, eu posso ter problema depois de carregar. Os carregadores em geral não conseguem carregar, tá? Aí tem que fazer umas gambiarras para conseguir tentar recuperar a bateria, às vezes não consegue. Então é importante você não deixar cair além daquele mínimo, tá? Antes de carregar, então é para isso. A mesma coisa, é a mesma bateria que a gente usa em aeromodelo, né? O aeromodelo, quando você está voando também, tem alguns dispositivos que te avisam, ó, ou sinal sonoro, ou ele envia um comando, né? Da voltagem que está a bateria. Então você tem um limite mínimo lá que você tem que respeitar. Menos que isso aí, ou o avião cai ou a bateria descarrega totalmente. Tá? Então é para isso que serve esse LEDzinho aí, mas não tem nada de programação que eu estou usando aí, é direto na bateria. Tá? Ok, pessoal? Bom, então eu falei aqui, né, do robozinho que a gente trabalha lá, é um deles. Aí eu tenho um outro ali, que aquele ali eu fiz com motor de passo. Esse é motor contínuo, o outro é motor de passo. Depois eu mostro para vocês também. Tá? Bom, o que o Arduino revolucionou, né, pessoal? O Arduino, eu costumo dizer, ó, o mundo da eletrônica e da computação antes e depois do Arduino, né? Mesmo porque eu vivi essas duas épocas aí, né? Antes do Arduino era muito complicado você trabalhar com eletrônica, você fazer esse tipo de coisa aí, tá? Por quê? Porque você precisava saber muito de eletrônica e você precisava saber também de programação. E programação baixo nível, né? O Arduino ele aceita a programação em linguagem C, que é a linguagem que vocês às vezes aprendem, muito parecido com Java, né? Quem não aprende C aprende Java, que é muito parecido. A mesma lógica, né? Salvo que em Java você deve programar a orientação objeto, mas dá para você programar em Java também sem usar a orientação objeto, né? Então é muito mais fácil de programar. Antes do Arduino, a gente tinha os microcontroladores, os microprocessadores, tinha, né? Só que eles aceitavam em geral. Tudo bem? Posso fazer um videozinho aqui pro YouTube para mandar ver? Então antes. Galera, vou pedir pra eles mandar uma vibe aqui, uma vibe positiva. O que vocês estão achando do evento, pessoal?
Estão gostando? Um grito, alguma coisa, animação. Pessoal de informática não é muito animado. Pessoal de informática não é muito animado, nem sossegado. Chegou. Não servi para eles aqui, mas deixa bem. Obrigado. Olha lá, pessoal, então aqui era o microcontrolador, né? Eu tinha ali um microcontrolador e eu precisava programar isso em Assembler, moçada. Olha aqui um código em Assembler. Esse código aqui, para vocês terem ideia, ele printa na tela Hello World. Olha a complexidade disso. Ó. Eu tenho que trabalhar quando eu programo em Assembler, eu tenho que trabalhar com registradores da CPU. Né? Então, para eu simplesmente pegar e somar dois valores, eu tenho que trazer os valores para os registradores, depois mandar somar o que está nos registradores e depois jogar na memória lá no lugar da variável. Né? Então, é uma programação, existe ainda a programação em Assembly, né? Mas é uma programação muito complicada. Né? Então, a gente não tinha escapatória, tinha que saber Assembly, porque para programar direto no processador precisava disso. Né? E além disso, eu tinha que ter uma placa, que era a placa de gravação, que ligava lá na serial do computador, e aí eu tinha que colocar o chip lá, gravar, aí tirar ele e colocar na minha eletrônica. E na eletrônica eu tinha que fazer tudo na mão, soldar tudo. Né? Então era muito complicado. Né? A eletrônica, o PIC, né, que é o microcontrolador, e a linguagem Assembly. Tá? Você tinha que programar direto nesses pinos, olha. Desses pinos, você tinha que saber toda a pinagem do processador. Né? Era bem complicado. Ok? Esse robô que eu falei para vocês que era o primeiro que eu desenvolvi, ó, esse robô ele foi desenvolvido nesse sentido, com Assembly, com PIC. Né? Essa é a placa, ó, aqui está o processador, essa é a placa só para controlar os motores. Né? Aqui esse robô a gente estava usando dois motores de limpador de... limpador? Não, eram motores de levantar o... Eu não lembro se é de levantar o vidro do carro ou o limpador de para-brisa, é algum desses dois aí, tá? De 24 volts só, então você tinha aqui duas baterias, a gente usava duas baterias de carro, né? Para dar, porque cada bateria é 12 volts, então tinha que ser 24 volts, porque os motores eram 24 volts, tá? E essa plaquinha aqui era só para controlar os motores, então eu tinha que ligar ela na serial do computador. E do computador eu tinha que mandar o comando, ó, vai para frente, vai para trás, vira à direita, vira à esquerda. Eu mandava isso para a placa controlava os motores para fazer aquilo que eu queria, certo? E aí a gente colocou aqui uma CPU em cima é um computador mesmo, né? Uma placa Wi-Fi, né? Uma placa de rede sem fio. Aqui tinha um no break, ó, né? Para alimentar o computador quando tem que ficar conectado na tomada. Carregava aqui o no break, as baterias também eram usadas para carregar o no break e alimentar o computador, além dos motores. Né? E remotamente eu desenvolvi um programinha que conectava lá no computador, né? E controlava, ia mandando os comandos para o computador. Né? Então isso, eu só consegui fazer isso porque o cara que desenvolveu essa placa aqui, ele era um aluno, né? Que trabalhava na Jato e já manjava muito de eletrônica. Tá? Aí ele fez a parte de eletrônica de controlar os motores e eu desenvolvi a parte de controle remoto. Certo? Mas foi bastante complicado. Né? Bastante complicado. Então, antigamente era isso aqui. Era bem complicado. Né? E hoje, que eu mostrei para vocês aí, né? Esse robozinho é muito mais avançado, tem muito mais técnica. Né? Ele praticamente anda sozinho, tem odometria, né? Faz muito mais coisa e olha só, muito mais simples de ser utilizado. Para vocês terem uma ideia, essa placa aqui, isso aqui, desse tamanho, é isso aqui, ó, essa plaquinha aqui em cima, desse tamanho assim. E faz mais coisa do que aquela placona lá. E controla o motor, tem condições de controlar o motor daquele tamanho lá também. Tá? Embora daquele tamanho.
Tá? Essa plaquinha aqui em cima. Essa daqui, ó. Aqui que eu ligo os motores, né? E ela controla os motores aí. Tá? Além disso, aqui tem um motor bem simplesinho, né? Que fica dentro da roda, ó, esse motor que está ali, ele é isso daqui. Tá? E o encoder que é para fazer a odometria, como eu já falei para vocês. Tá? Então aqui eu programo, eu usei o Uno, né? E eu programo em linguagem C, muito mais fácil. Tá? Por isso que eu falo, né? Antes e depois do Arduino. Tá? Então hoje ficou muito mais interessante, muito mais legal você trabalhar com eletrônico, com Arduino, você libera mais a criatividade. Antigamente era difícil, você tinha que ter um cara. Quando você conseguiu um cara bom em eletrônica, ele não manjava nada de computação, de programação. Aí você tinha um cara bom de computação, que não manjava nada de eletrônica. Né? Com o Arduino, essa parte de eletrônica ficou muito mais facilitada. Então ficou bom para o pessoal que gosta de programar, né, que tem mais facilidade de programação. E aí ele não fica muito amarrado na parte de eletrônica. A parte de eletrônica sai mais rápido. Né? Então, muito legal isso aí, pessoal. Ok? Bom, aí os modelos eu já falei. Né? Aqui são os shields, pessoal. Então você tem o Arduino, que é a placa que tem o controlador que roda o programinha que você vai escrever, né, para aquilo que você quer fazer. E você precisa de alguns outros componentes auxiliares, que são sensores, né, controladores de motores, né, sensor de temperatura, sensor de gás, né, sensor de pressão, né, bússola, giroscópio, tudo isso tem, né, um shield, né, um sensor para Arduino. E você tem também a diferença aí, né, dos shields para os sensores é que o shield ele encaixa diretamente no Arduino. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando um shield, né, que tem a protoboard, para eu não ter que ficar colocando diretamente os pinos aqui no próprio Arduino. Quer dizer, aqui eu não soldei nada, ó. Eu peguei um shield, coloquei em cima, que já vem com uma protoboard para eu fazer toda a ligação. Aqui não tem nenhuma solda, é só na protoboard, né? E está funcional. Lógico que às vezes sai um pininho desse aí, dá um duro danado para achar onde que encaixa o fiozinho, né? Aí até você lembrar é difícil. Mas você dentro do esquema, vai mais rápido. Então, o shield ele encaixa aqui nos pinos, diretamente nos pinos. E esse shield, dependendo do que ele faz, por exemplo, ele é um shield controlador de motor shield. Né? O que ele faz? Ele controla motores. Né? Então você encaixa ele aqui, ele já usa alguns pinos do próprio Arduino, e os outros que ele não usa, ele vai estar disponível para você usar. Ó, aqui tem alguns shields. Ó, esse aqui é o Proto Shield, né? Que é o que eu usei nesse cara aqui, que é simplesmente ele tem uma protoboard, e aí você encaixa ele ali para você usar, não usar diretamente no Arduino, né? Às vezes ajuda aí, tá? Eu tenho também aqui um Motor Shield, ó. Esse daqui é aquele, ou é esse ou é parecido com esse aqui, ó. Deve ser esse aqui mesmo. Então, vocês vão ver que ele tem aqui, ó, os pinos que encaixam direto no Arduino. E aí você precisa ver o shield para o Arduino que você tem. Né? Eu tenho um Uno, então você tem que ter um shield para o Uno. Né? Não, o meu é o Mega. Será que esse shield serve para o Mega? Porque ele tem que encaixar diretamente aqui, ó, nos pinos, né? Na barra de pinos do Arduino que você tem. Então tem shield que é só para Arduino, para Uno, tem shield que é para Uno e para Mega, tá? Tem shield que é para Nano, para Mini, então depende aí do seu Arduino. Ó, esse outro aqui é um shield Wi-Fi, né? Também para Arduino. Tá passando aí? Pois não? Tem diferença de potência de uma placa de Arduino? Sim, aqueles modelos lá que eu falei, né? O Mega, por exemplo, o processador dele é mais potente, né? Tem diferença de memória e do processador, tá? Então o Mega, por exemplo, ele tem mais memória, tem mais pinos e tem mais processador, tá? Tem alguns que tem o mesmo processador, mas tem mais pinos, né? Ou tem mais memória. Então a diferença entre eles é em memória e
a velocidade do processador, megahertz, né, da velocidade do processador. E pinagem também. Ok? Então, ó, aqui são os shields. Os shields, como eu falei, ó, esse aqui é um shield que tem um joystick e tem botões aqui para você fazer um controlador de game, né? Um joystick. Esse aqui é o shield para XP. O XP é uma técnica aí, uma tecnologia de ligação sem fio, né? Então veja que eles se encaixam no Arduino, tá? Esses são os shields. Aí nós temos os sensores e os bricks. Qual que é a diferença aí, ó? Os sensores, eles não encaixam lá no Arduino, né? Você vai ter que ou soldá-los numa placa, né, que você vai construir, ou colocá-los aí numa protoboard, na hora que você estiver fazendo o projeto, certo? Então, por exemplo, esse daqui é um sensor de umidade, se não me engano, né? Esse é o sensor e esse aqui é o brick. O que é o brick? O brick, o que os caras fizeram? O sensor você vai ter que soldar ou você vai ter que espetar lá na placa-mãe, né? Então dá mais trabalho. O que os caras fizeram? Eles criaram os bricks para facilitar. Então, por exemplo, esse cara aqui é um brick do sensor, desse sensor, né? Mas qual que é a diferença? Ele já vem numa plaquinha pronta para você ligar diretamente nos pinos, né, aqui do Arduino, né? Vem com um cabinho para você conectar diretamente. Deixa eu ver se eu acho um brick para você ver. Olha lá, pessoal, esse aqui, ó, é um sensor. Ó, esse sensor aqui é um sensor ultrassom, né, para você detectar obstáculo. Sensor ultrassom. Esse aqui é um sensor de gás, já é um brick, né, porque ele já está pronto aqui numa plaquinha, ó, onde você só conecta o cabo e conecta lá no Arduino. Olha aqui, ó, esse é um LED, fizeram um brick com LED, né? O LED você pode, ó, esse aqui é um LED. Eu vou espetar aqui na protoboard ou eu vou soldar na minha placa lá na hora que eu fizer o circuito final, né? Ou você pode, ó, eu não quero soldar, eu não quero espetar na placa, na protoboard. Você pode ter um brick, ó, que ele já vem aqui um LED. Para você usar o LED, você precisa de usar um resistor, senão você queima o LED, né? Então, esse brick, os caras já colocaram o LED e já colocaram o resistor. É só você conectar aqui, ó, com um cabinho direto no Arduino, certo? Então, essa é a ideia do brick. Os caras pegaram os componentes, né, e criaram uma plaquinha já pronta para você só espetar. Esse aqui, ó, é um brick com um push button, né, um botãozinho para você apertar. Como eu tenho aqui, ó, nesse daqui eu usei um brick, né, push button para inicializar o Arduino robô, tá? Esse é um sensor ultrassom, ok? Esse é um sensor de presença, sensor de presença, né? Esse é um sensor de presença. Esse cara aqui é um giroscópio, já também com um acelerômetro, né? Uma plaquinha muito pequenininha. Dá para fazer a mesma coisa que o seu celular faz, né? O celular em geral tem um giro. Para ele mudar lá, né, a orientação da tela, você tem que ter lá um giroscópio, né, para ele saber. Então isso aí, essa plaquinha faz isso, certo? Esse cara aqui, ó, é um sensor de temperatura já num brick.
né? Já não brinca. Ou você pode ter ele e espetar na protoboard sozinho, né? Então essa é a diferença. Esse aqui também é um sensor ultrassom, ó, só que esse aqui é bem mais potente. Esse sensor aqui, ele é bem fraquinho, ele detecta só o raio de detecção do obstáculo dele é menor, né, e tem uma angulação pequena. Esse cara aqui, esse ultrassom, o raio dele de detecção é bem maior e o raio de ação dele é bem maior também. Consequentemente, mais caro. Esse aqui é bem mais caro que esse. Esse aqui você vai comprar por uns 20 reais, tem 20 a 30 reais. Esse aqui não sai por menos de 150. Tá? Vocês têm ideia da diferença. Ok? Nossa, não vai dar para fazer quase nada que eu tinha programado. Bom, mostrei para vocês aí os sensores, né, os bricks, o Arduino, falei um pouquinho de cada coisa, de eletrônica, e o ambiente de desenvolvimento. Ó, ambiente de desenvolvimento. Pessoal, eu devia ter feito essa pergunta antes, mas quem já manja quem já mexeu com o Arduino aí? Levanta a mão. Nossa, se eu soubesse disso, já tinha adiantado bem mais, né? São poucos aqui que nunca mexeram. Então essas coisas aí não é novidade para vocês. Poxa vida. Deveria ter. Bom, para quem ainda nunca viu o Arduino, já está tendo um pouquinho mais de proveito, né? Tá? Bom, esse aqui é o ambiente de desenvolvimento, né? Que você baixa gratuitamente e instala no seu computador. Tá? Programação em C, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, um exemplo, né? Um exemplo aí que seria o Hello World do Arduino, né? Toda a linguagem de programação que você vai aprender, você não faz um Hello World, né? Como que é aí para imprimir na tela a mensagem Hello World, ou lá mundo aí, naquela linguagem de programação, né? O Arduino, quando você vai aprender Arduino, o Hello World seria o blink, né? Fazer piscar um LED. Né? O primeiro projetinho que você vai fazer é piscar um LED. Né? Fazer um programa para piscar um LED. Então esse daqui é o programinha aí para piscar um LED no Arduino. Aqui você tem o esquema de conexão aí dos componentes, né? Então eu tenho aqui uma protoboard, eu tenho o Arduino, eu tenho aqui o LED, eu preciso de um resistor e aqui os fios, né? Os jumpers, a gente chama de jumpers para fazer as ligações, tá? Vou falar mais sobre isso depois, a gente vai fazer uma prática aí, ok? Antes de começar, pessoal, o que a gente precisa? Precisa de alguns conceitos, saber alguns conceitos de eletricidade, tá? Alguns conceitos da parte de eletrônica, tá? Então, primeiro, o circuito elétrico, né? Eletricidade, cuidado com não tomar choque, embora as voltagens que a gente vai trabalhar em eletrônica são bem pequenas, né? Mas você pode levar choque, ou se você estiver ligando aí diretamente na energia elétrica, você pode levar um choque maior e corre o risco aí de, né, até morrer, né? Se você ligar no 110 ou 220, levar um choque desse, dependendo do jeito que for, você pode correr risco de vida, né? Então tem que tomar alguns cuidados, né? Cuidado para queimar os componentes com voltagem, sempre respeitar a voltagem do componente, nunca colocar mais. Então, a primeira coisa, antes de ligar, vai consultar o manual, a especificação do componente. Ó, esse componente, ele suporta voltagem de 5 volts e, sei lá, 1 ampere ou 2 ampere, né, que é a corrente, uma voltagem e corrente. Né? E tomar cuidado também com a energia estática. Né? Aqui é a energia estática, né, aquela que você passa a caneta lá no cabelo e aí atrás os papeizinhos, né? Uma energia que ela vem de fricção, né? Você passando um corpo no outro, eles trocam elétrico. Então um corpo vai ficar carregado